Alunos da mediação tecnológica, chegamos ao momento que nós estávamos esperando. Chegamos à revisão geral da unidade 1. Olha aí, agora é o momento de você testar. Será que aquilo que eu estudei, realmente, eu vou conseguir lembrar na hora da prova? Mas eu tenho certeza, você aluno que prestou atenção nas aulas de história, você que notou tudo, não terá dificuldade de fazer avaliação. Então fiquem ligados, não percam nenhum capítulo dessa revisão, não pisquem. Então pisquem que só são 20 minutos, rapidinho, menos de 20 minutos, nós só temos aí 18 minutos aí para a gente fazer essa revisão e você fixar todo o seu conhecimento. Agora, vamos lá fazer aquele exercício comigo. Dá aquela relaxada. Respira assim, ó. Fecha os olhos, aluno, fecha os olhos aí, ó. Respira assim, ó. Puxa o ar pelo nariz e solte pela boca. Isso, para vocês relaxarem, para vocês fazerem uma prova tranquila, uma avaliação tranquila, tá bom? Porque agora na tela para vocês, nós iremos ver a aula de número 18, a aula de número 18, que vai falar justamente sobre esse período aqui. Quais são os assuntos? Olha aí, ó. Na aula número 18 eu trato de alguns assuntos que eu trouxe para vocês aí, ó. A unidade 1, ela basicamente são as transformações ocorridas no século XX, o fim do Império e a Proclamação da República, que é do século XIX, mas refletiu muito no século XX, o Brasil da Primeira República, a revolta da Primeira República, a revolta na capital do Brasil, a arte, a ciência, a ideologia da Belle Époque, a Primeira Guerra Mundial, parte 1, 2 e 3, a Revolução Socialista na Rússia, parte 1 e 2, a crise do capitalismo, o totalitarismo na Europa, 1 e 2, e a difusão do totalitarismo são os assuntos. E a gente já começa aqui com a aula de número 1, que fala sobre o fim do Império e a proclamação da República. Aqui, algo que nos chama atenção. Opa, volte aqui, volte aqui, volte aqui. Cadê o nosso lapisinho? Algo que nos chama atenção é isso que está de amarelo aí, ó. O fortalecimento do Exército. O Exército, depois da Guerra do Paraguai, ele vai se fortalecer. Ele vira uma instituição que saiu fortalecida da Guerra do Paraguai. Em 1887... depois de outros atritos dos militares e o ministro da guerra, foi fundado o Clube Militar. O Clube Militar foi fundamental para que o Exército se organizasse. Agora, enquanto, como diríamos para vocês, assim, agora com grande importância política dentro da política do Brasil. Os coronéis Cunha de Matos e Sena Madureira atacaram o ministro da guerra, Alfredo Chaves. Isso daqui vão fazer que o Sena Madureira seja mandado para o Acre. Lembra? Que ele vai pro Acre aí, que vocês estão atrapalhando aqui, e o Sena Madureira depois vai participar da Revolução do Acre. O governo provisório e as mudanças institucionais, na noite do 15 de novembro de 1889, vão se formar um chamado governo provisório. Eles deram o golpe, depuseram Dom Pedro II, forma-se o governo provisório, o novo governo, organizado por 2 grupos de militares, de cafeicultores e profissionais liberais. Então, nós temos os militares, nós temos cafeicultores e nós temos também profissionais liberais. Então, houve uma grande união aí de forças políticas para derrubar Dom Pedro II. E eles eram liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, um militar. É instituído, neste primeiro momento, que é criado a Constituição de 1891, é a nossa primeira Constituição, é instituído então o federalismo, a separação entre a Igreja e o Estado, porque a nossa primeira Constituição de 1824, ela era confessional católica, nós tínhamos religião oficial, agora Igreja é Igreja, Estado é Estado, criação de novos símbolos nacionais, tá? E aí nós temos aí essa lei das grandes nacionalização aí, a nacionalização que vai ser imposta também nesse período. As pessoas que moravam aqui no Brasil, que eram estrangeiras, passaram a ser nacionalizadas. Aí é quando nós vamos ver essa Primeira República. A Primeira República, nós temos, além do governo provisório, então, 1889. Foi o golpe que derrubou Dom Pedro II. 1891.
nós temos a nossa primeira Constituição republicana, tá? Republicana, porque já tínhamos tido uma Constituição, mas ela era imperialista. Agora nós temos, em 1891, a nossa primeira Constituição republicana. É imposta a República da Espada, a República Oligárquica, a economia da República Velha e o coronelismo são os assuntos dessa aula. Por que é chamado República da Espada? Porque nós temos 2 militares e o símbolo do exército naquele momento era a espada. 1889 até 1994 nós vamos ter esse período chamado de República da Espada. Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, até meu parente Floriano Peixoto, lá da família Peixoto, lá daquela região. Então nós temos 2 militares assumindo o poder. Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Nós temos aí de 1889 a 1894 essa república que foi a República da Espada. Por quê? Em 1891, quando foi feita a Constituição, o Congresso elegeu como presidente, agora não provisório, mas como presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele vai renunciar e quem vai assumir vai ser seu vice, que era Floriano Peixoto. Só que a República da Espada foi rápida, foi no momento passageiro, porque logo depois nós tivemos as repúblicas oligárquicas sendo implantadas. Na República Oligárquica, que começa em 1894, com a posse do primeiro presidente civil do Brasil. Quem foi o primeiro presidente civil do Brasil, meus queridos alunos? Prudente de Moraes. Seja Prudente, seja Moraes. Vamos votar em Prudente de Moraes. O país passou a ser governado por civis, então, a partir desse momento. Começava, então, uma nova política que ela foi apelidada, sabe de como? Sabe de como? Política café com leite. Por que política café com leite? São Paulo era grande produtor de café. E Minas Gerais era grande produtor de rebanhos bovinos, então ele fornecia leite. E aí eles disseram, uma hora vai ser o governo de São Paulo, outra hora o governo de Minas Gerais. E isso ficou conhecido como política café com leite, aluno. Não esqueça disso aqui. As oligarquias cafeeiras e as oligarquias do leite lá vão dominar a política do Brasil. Ficou quase uma troca. Olha, a cadeira da presidente da República, uma hora vai ser São Paulo, outra hora Minas Gerais. E o povo controlado no cabresto aqui, porque o voto não era secreto, o voto era aberto na Constituição. E aí começa o voto de cabresto. O povo começou a ser subserviente desses poderes aí, começou a votar como o coronel mandava. Pessoal, isso daqui são a Primeira República do Brasil, ok? Nós vamos aqui até a era Getúlio Vargas, que nós vamos ver para frente. Porque em 1914, tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele fala o breve século XX, ele diz que o século XX começa em 1914, porque em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. Quais são os antecedentes da Primeira Guerra Mundial? Nós temos o imperialismo, nós temos aqui a corrida armamentista, nós temos a Belle Époque antes da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo, o nacionalismo, a corrida armamentista, então o conjunto de conflito bélico que vão se deparar. Então nós temos aí tudo isso, imperialismo e nacionalismo, vão desencadear a Primeira Guerra Mundial. Imagine vocês, nós temos aí o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Turco-Otomano, o Império Russo, e esses impérios resolvem brigar entre si. Termina a guerra, esses impérios foram desfacelados, perderam o seu poder. Holandês e britânico na África do Sul e britânicos e franceses na África do Norte. Eles dominavam o mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Estava ali no neocolonialismo que nós estudamos também. A Alemanha e a Itália, que tinha se unificado tardiamente, eles estavam muito descontentes com a situação que a Europa estava. E fora que nós estamos saindo da guerra franco-prussiana, a guerra da França com a Alemanha. Saímos da guerra franco-prussiana, onde a França tinha perdido a Alsácia-Lorena para a Alemanha. E a França queria vingança. Eu quero vingança, eu quero me vingar da Alemanha. Tudo isso se dá à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, então, ela vai ter esse
conjuntura de conflitos bélicos, até que lá em Sarajevo é assassinado o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Então isso vai ser o estopim da guerra, inicia a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial vai ser formada por blocos de países, por fases, o fim do conflito e a paz dos vencedores. Primeiramente, nós temos que entender esse bloco de países. O que foi a Entente? O que representava a Entente? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Turquia e a Bulgária. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Turquia e a Bulgária que entram, as últimas vão entrar em 1914, e a Itália. A Itália que era dessa Tríplice Entente, Tríplice Aliança, tá? Desculpa, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália era da Tríplice Aliança, só que a Itália, em 1915, vai passar para a Tríplice Entente. E a Tríplice Entente, que era formada pela França, pela Inglaterra e pela Rússia, a princípio. Tá? Depois recebe Bélgica, vai receber Sérvia, vai receber a própria Itália, que vai passar daqui para cá, a Grécia, o Japão e os Estados Unidos, que só vai entrar lá no finalzinho da guerra, em 1917. O governo do Brasil foi o único da América do Sul a entrar efetivamente no conflito. E ele vai declarar guerra à Alemanha, ao governo brasileiro. Começa aí um conflito armado que vai envolver as principais potências do mundo. Tem um filme numa plataforma aí que é Nada de Novo no Front, que ele mostra a crueldade que era as trincheiras da guerra. A crueldade que se deu nas trincheiras da guerra. Eu aconselho você a assistir esse filme. A Primeira Guerra Mundial, ela foi muito... As pessoas se matavam, as pessoas não sabiam nem por que estavam se matando. Alguém mandou elas se matarem. E europeus se matando sem saber o porquê. A Primeira Guerra Mundial, então, ela chega ao fim. Ela chega ao fim no dia 11... No 11 do mês 11 de 1918, 11 de 11 de 1918, era assinado o Armistício de Copenhague. Alemanha e França, a Alemanha ela sai totalmente humilhada. 9 milhões de soldados mortos e 21 milhões de soldados feridos indiretamente. O pessoal foi de 19 milhões de pessoas, porque morreram muitos civis, morreram mais civis de que militares nessa guerra. Foi uma crueldade para os civis. Até que nós temos em 1919 a assinatura do Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes, agora sim, ele põe fim à guerra e impõe duras penas à Alemanha, que foi considerada a causadora da guerra. A entrega da França da região da Alsácia-Lorena, ou seja, a Alsácia-Lorena que a França tinha ganho, vai ser entregue de volta para a França. Isso é paz dos vencedores. Só os vencedores tiveram paz. A Alemanha teve que pagar uma enorme indenização em dinheiro. Ela teve que reduzir o poderio de seu exército e ela teve que entregar o seu material bélico e transporte aos países vencedores. Ou seja, a Alemanha saiu completamente humilhada dessa guerra. E isso vai ser um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial. Vai ser um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial. As duras imposições que são feitas à Alemanha foram cruéis, meus queridos alunos. Foram cruéis, porque nós temos aqui a Conferência de Paz de Versalhes. Paz. Paz para quem? Paz para os vencedores. Duras imposições à Alemanha. Durante a conferência elaborou-se o Tratado de Versalhes, concluído em 28 de junho de 1919. E no tratado é o que dá aquelas penas à Alemanha. Muitos alemães, é claro, vão considerar injusto, vingativo, humilhante as condições do Tratado de Versalhes. É por isso que o Hitler depois vai pegar o Tratado de Versalhes e vai dizer, olha, nós fomos humilhados, é hora de nós sermos exaltados. E aí nós vamos ver os movimentos totalitários aparecendo na Europa. Nós temos aí um novo mapa da Europa, as mudanças territoriais que redesenharam o mapa político da Europa,
Então, sabe aqueles impérios que existiam? O Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, tudo. A Rússia perdeu o império e virou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Império Austro-Húngaro vai ser dividido Estônia, Lituânia, Prússia, Polônia, vai ser dividido aí. A Alemanha também perde o seu império aí. Nós temos a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, a Iugoslávia, a Albânia. Olha aí, novos países que vão aparecer na Europa agora neste momento. Porque o império se desfacelou, o império se desfez. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Turco-Otomano vão deixar de existir, não existem mais, vão ser varridos do mapa. Vão ter novos países aqui, olha aqui a lista dos novos países que vão surgir nesse momento. Hungria, Polônia, Áustria, Letônia, Lituânia, Estônia, além de Tchecoslováquia e Iugoslávia, que hoje desmembrada em várias repúblicas aí. Então, nós temos isso daí acontecendo dentro deste momento. É formada a Liga das Nações. A Liga das Nações ela é formada na Primeira Guerra Mundial com o intuito de que não acontecesse uma Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações deu certo? Não, não deu certo. Primeiro porque os Estados Unidos começam a discutir a Liga das Nações, depois ele se retira, não vai fazer parte da Liga das Nações. Em 28 de abril de 1919, os membros da Conferência da Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações. A missão seria agir como mediadora nos conflitos internacionais. A Liga das Nações não reuniu força política necessária para cumprir o seu papel. Por quê? Nós temos guerras acontecendo aqui na América do Sul, guerras acontecendo na Ásia, guerras acontecendo na Europa, que a Liga das Nações não foi possível negociar. Então ela não cumpriu o seu papel. Sabe quem ganhou com as duas guerras mundiais? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a ficar ricos com a guerra. Por quê? Os Estados Unidos não teve um ataque de bomba em seu território. Eles ficaram ilesos na Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial também eles vão ficar ilesos. Então, para os Estados Unidos, as duas guerras ela foi muito promissora. Houve não só prejuízo pela falta de crescimento da produção e da natalidade, mas também endividamento dos países que entraram em guerra. A Europa toda estava devendo. Crise de decadência da Europa veio beneficiar os Estados Unidos. Posição de neutralidade durante boa parte da Primeira Guerra Mundial fez com que os Estados Unidos ganhassem muito dinheiro. Tá? Aí, então, os Estados Unidos se torna a primeira nação. Suprir outros mercados mundiais na Ásia e na América Latina. A Europa não estava mais exportando. A Europa já entrou em guerra, a indústria estava desfacelada. Então, quem iria abastecer a Ásia e quem iria abastecer a América Latina e a própria Europa com produtos alimentícios, com produtos industriais? Quem era? Quem? Ele, o tio Sam, os Estados Unidos. Então, vem cá, meus alunos. Isso é para vocês saberem como é que se dá esse desfecho da guerra. Guerra nunca é bom. Guerra, pessoas se matam em nome de ideologias que elas nem sabem ao certo do que se trata. Guerra leva os jovens para o combate para matar pessoas que eles não odeiam, em nome de generais e de governantes que se odeiam. E esses governantes, eles criam ódio em si, mas não vão para a guerra. Eles mandam os seus soldados morrerem na guerra. E esses soldados são aniquilados em nome de uma nação que ele não sabe ao certo por que ele está lutando pelaquilo. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Milhares de pessoas mortas. Então, alunos, eu espero que vocês tenham pego a revisão, bacana, tenham entendido, façam a prova com bastante tranquilidade. Não se preocupe, se você não conseguir hoje, nós temos a recuperação amanhã. Tá? Então, façam a prova com tranquilidade e até a próxima aula.